Boa tarde, galera do 7º período. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro encontro esse que será semanal, certo? Então toda semana nós teremos esse encontro. Foi a maneira que a instituição conseguiu encontrar para que a gente pudesse voltar a trocar conhecimento, certo? Tentar minimizar todos os prejuízos durante esse período de isolamento social. Peço a Deus, espero que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais o quanto antes. Hoje a gente está aqui nesse ambiente aqui, resolvi fazer a nossa primeira aula a céu aberto, aproveitar esse clima gostoso do dia de domingo, tá bom? Então, nossas aulas serão disponibilizadas toda semana, e é claro, vamos falar daquela disciplina que todo mundo gosta, né? Direito Civil. Precisamente Direito das Coisas. Bom, pessoal, antes de dar início à nossa aula, eu quero combinar com vocês que a gente, a partir de hoje, vai estar utilizando o nosso ACAD Web para comunicação. Então, o que é que eu quero combinar com vocês? A princípio, nós vamos tentar fazer essas aulas gravadas. Quero ouvir com vocês sobre as experiências que vocês estão tendo, sobre a possibilidade da gente começar a fazer live também, aula ao vivo, né? Talvez utilizando o Zoom. Eu gostei muito da experiência, nossas reuniões aqui institucionais estão sendo realizadas através do Zoom. Então, se a gente puder combinar algumas aulas ao vivo, nós vamos fazer isso no nosso horário de aula, com a utilização do Zoom. Eu vou mandar o link para vocês pelo ACAD Web, tá bom? Lembrando que eu vou ter que só verificar direitinho, porque todas as aulas, apesar de a gente fazer esse encontro online, ou melhor, esse encontro ao vivo, em tempo real, elas deverão ser disponibilizadas na plataforma da instituição. Para quê? Para que aqueles colegas de vocês que por algum motivo não puderam acessar a aula ao vivo, possa posteriormente ir lá e poder assistir nossas aulas, tá bom? Então, quero que no final quando vocês terminarem de assistir suas aulas, vocês vão lá, comentem nossa videoaula, façam as perguntas, tirem as dúvidas, tragam sugestões, tudo para que a gente possa tentar dinamizar nossas aulas, ok? Bom, pessoal, mais um recadinho, lembrando que as notas de vocês já estão também lá no ACAD Web, então verifiquem a nota de vocês, vamos passar a ter mais contato com essa plataforma da universidade, da faculdade, tá bom? Então vamos lá. Vimos na nossa primeira unidade, iniciamos falando sobre direito das coisas, né? Nós fizemos toda aquela parte introdutória sobre direitos reais, onde nós vimos que o direito das coisas é um complexo de normas reguladoras das relações jurídicas concernentes aos bens corpóreos suscetíveis de apropriação pelo homem. Então, o direito das coisas, ele estuda a relação entre o homem e os bens, as coisas corpóreas, precisamente, certo? Então, dentro da disciplina de direito das coisas, nós vimos aquela divisãozinha, direito das coisas. Nós vamos estudar a posse, que nós já vimos, que foi o objeto do estudo aqui da nossa primeira unidade, certo? A posse, que nada mais é, de uma forma bem simplória, aquela conduta de dono, certo? A exteriorização para a sociedade de dono da coisa, certo? E nós vimos também aquela parte introdutória dos direitos reais. Direitos reais sobre a coisa própria, direitos reais sobre a coisa alheia e direitos reais de garantia. Recapitulando um pouquinho, falando sobre a posse, nós vimos que a posse, o conceito de posse seria essa exteriorização, né? Essa conduta de dono, certo? Então, sempre que se possível, a pessoa tem uma visibilidade de dono perante a sociedade, nós podemos dizer que aquela pessoa é possuidora da coisa. Claro, salve aquelas exceções que nós vimos, que é o flamo da posse, né? A posse violenta, a posse precária, a posse clandestina, certo? Onde nós vamos desqualificar a pessoa que está naquela situação de possuidor. Mas tirando essas situações,
da mera detenção, nós vamos ter a conduta de posse, ou melhor, a conduta de dono, ela vai configurar na posse. Certo? Então esse foi basicamente o conceito, a natureza que nós vimos lá na nossa primeira unidade. Vimos também todos os tipos de posse, a natureza jurídica da posse, o que era com posse, os modos de aquisição e perda de posse. Então todo esse conteúdo nós conseguimos exaurir na nossa primeira unidade. O tema inicial da nossa segunda unidade será propriedade, ou seja, o direito real de propriedade, que é o nosso o direito real que está previsto lá no artigo 125 do Código Civil, precisamente no inciso 1, certo? Lá no inciso 1 vai dizer que é direito real a propriedade, certo? Eu vou além, a propriedade é o único direito real sobre a coisa própria. Então, dentro daquela distinçãozinha, daquela divisão dos direitos reais, que nós vamos ter direito real sobre a coisa própria, direitos reais sobre a coisa alheia e direitos reais de garantia, nós vamos aqui iniciar falando sobre direito real sobre a coisa própria, que é o único direito real sobre a coisa própria, que é a propriedade. Bom, mais importante do que a gente memorizar um conceito de propriedade, a gente tem que entender o que é o direito real de propriedade, certo? O que é o direito real de propriedade? O direito real de propriedade, ele é o mais completo dos direitos subjetivos, certo? Ele é a matriz dos direitos reais, ele é o núcleo do direito das coisas. Vejam só, nós vimos mencionando que para ser possuidor, bastava que o possuidor tivesse um único poder que era inerente à propriedade. Olha, um único poder inerente à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Nós vimos aqui, vou tentar aqui ver se ajuda, que é aquele chamado grude, certo? Então, dos poderes inerentes à propriedade, se são inerentes à propriedade, vamos dizer que para ser proprietário é preciso que a pessoa tenha a qualidade de grude, certo? Direito de gozo, direito de reaver, direito de usar e o direito de dispor sobre a coisa. Mas o que seria basicamente esses direitos? Quando eu falo em direito de usar, a gente vai sempre identificar que usar é colocar o bem a nosso serviço, certo? Então, aquele que tem o direito de usar, tem o direito de colocar o bem a seu serviço, certo? Lembrando que ele poderá colocar o bem a seu serviço, desde que ele não cause danos contra terceiros, tá bom? O direito de gozo, também conhecido como direito de fruição, é aquele direito de obtenção de vantagens. Aí a gente vai naquela situaçãozinha da pessoa que aluga o bem. Então, aquele aluguel, eles são os frutos daquele bem. Então, ali seria um exemplo de gozar do bem, tá bom? De fruir do bem. Temos também o direito de dispor, o direito de disposição do bem, que nada mais é aquele direito que o proprietário tem de se desfazer da coisa. Ele pode vender, pode doar, certo? Se desfazer da coisa. E por fim, o direito de reivindicar, que é o direito de reclamar a coisa contra quem injustamente estiver com o bem, tá bom? Então, esses são os 4 poderes inerentes à propriedade. 4 poderes inerentes à propriedade. Direito de gozo, direito de reaver, direito de usar e direito de dispor. Quando a gente junta esses 4 poderes sobre uma única pessoa, nós dizemos que aquela pessoa ela tem um domínio sobre a coisa. Ela tem todos os poderes sobre aquela coisa. No entanto, nós não podemos dizer que aquela pessoa que tem os 4 poderes, que tem o domínio sobre a coisa, ela é proprietária. Porque falta mais um requisito. Qual é o requisito? O requisito é o registro do título de aquisição, certo? Então, quando eu compro um bem, um imóvel, eu compro um imóvel, eu pago por aquele imóvel, eu reúno os 4 poderes, eu sou super poderoso, no entanto, esse simples fato de pagar, de ter um contrato, uma escritura, não me qualifica como proprietário do bem. A propriedade, ela se dá através do registro, tá bom? Então vamos lá.
recapitulando, nós temos aqui conceito de propriedade. O conceito de propriedade, a propriedade é o único direito real sobre a coisa própria, certo? Ela é composta por 4 elementos constitutivos, que é o GRUDE, o direito de gozar, o direito de reaver, o direito de usar e o direito de dispor sobre os bens. Além disso, o direito de propriedade ele é composto por algumas características, certo? Quais são essas características? Eu posso dizer que o proprietário, que a propriedade, ela é exclusiva. Quando eu digo que a propriedade é exclusiva, é que o proprietário ele tem a prerrogativa, de impedir que terceiros se aproveitem daquele bem. Então, ele tem a exclusividade de utilizar aquele bem, certo? Ou permitir que alguém o faça. Então, cabe ao proprietário proibir que terceiros se sirvam daquele bem. Então, a propriedade é exclusiva porque o proprietário ele pode fazer isso. Ele pode trazer ele pode proibir essa proibição para que qualquer terceiro se utilize daquele bem. Então, ele tem a exclusividade sobre o bem. Outra característica é que a propriedade ela é ilimitada, ou seja, ela é absoluta. Dessa forma, o proprietário ele vai poder dispor da coisa, abusar da coisa, vendê-la, reformá-la, destruí-la, se desfazer da coisa. Então, o proprietário que tem um poder exclusivo, porque ele tem a prerrogativa de dizer, nenhum terceiro vai se utilizar, vai servir desse bem, ele também tem uma prerrogativa ilimitada, ou seja, absoluta. Ele poderá, de acordo com a sua vontade, utilizar, dispor, abusar, reformar, se desfazer, destruir o bem, certo? Então nós temos essa outra característica que é de uma propriedade ilimitada. Por fim, essa propriedade ela também é irrevogável, ou seja, ela é perpétua. Por quê? Porque o simples fato do proprietário não se utilizar daquela propriedade não vai lhe desqualificar como proprietário. Ou seja, imagine só que eu compro um determinado imóvel, certo? Um terreno, e deixo aquele terreno paradinho lá. Eu quero simplesmente que ele se valorize. Comprei hoje e vou esperar que ele se valorize. Vou esperar 2 anos, 10 anos, 15 anos, sem dar nenhum aproveitamento àquele imóvel. Note, claro, a gente vai ver algumas exceções depois, com relação à destinação, ao cumprimento da função social da propriedade, mas a princípio, o simples fato do proprietário não se utilizar do bem, não vai lhe desqualificar da propriedade. Nesse momento está passando aqui a via sacra de Nossa Senhora. Infelizmente, acredito que não vai ter aquela bela caminhada, né? Então aqui em tempo real não vai ter edição no nosso vídeo, mas a gente vai estar sendo aí abençoado por Nossa Senhora, bom? Olha que bonito. Transmissão ao vivo da peregrinação da Imaculada Conceição pelas ruas de Argentina, passando agora no bairro Raimundo Félix 3. Deus abençoe todas as famílias. Amém, né? Saúde e paz. Abençoe Jesus. Muito bonito. É uma pena a gente não poder acompanhar de perto esse momento, essa peregrinação. A gente está recebendo essa bênção ao vivo, né? Muito bonito, está sendo transmitido. Eu espero que vocês sintam exatamente o que eu estou sentindo aqui, de estar sendo abençoado aí por Nossa Senhora, respeitando quem tem religião diferente da católica, da minha, mas é muito bonito esse momento. Bom, pessoal, vamos lá. Recapitulando mais uma vez, a gente teve aí uma pequena pausa, né? Nós vimos que o conceito de propriedade, vimos os elementos constitutivos da propriedade, que é o chamado GRUDE, e agora nós falamos sobre as características da
propriedade, certo? Características da propriedade. Bom, quando a gente fala de propriedade, nós temos que identificar a chamada extensão da propriedade. Eu falei que a propriedade ela é ilimitada, ela é exclusiva, ela é irrevogável, certo? Mas qual é a extensão da minha propriedade? Quando eu falo em extensão da propriedade, a gente vai ter que identificar duas formas. Primeiro, a extensão via horizontal, certo? Que é aquela extensão delimitada no documento, lá no registro de imóveis. Então, quando eu registro o meu ato constitutivo, nele vai constar. Só um momentinho, pessoal. Novamente o som, passando aqui pertinho de casa. Bom, eu não sei aí se vocês estão ouvindo direitinho o áudio do carro de som, mas não vai atrapalhar nossa aula, pelo contrário, está abençoando nossas aulas, certo? Então vamos lá. A extensão da propriedade. Qual é o limite da minha propriedade? Ah, professor, a propriedade eu vi como característica que ela é ilimitada, correto? Correto. Quando eu trato de extensão da propriedade, a gente vai ter que identificar uma extensão em dois planos. A extensão horizontal e a extensão vertical. Como assim? A extensão horizontal ela vai estar presente lá no registro, no nosso título de aquisição. Ou seja, por exemplo, se minha casa lá no registro de imóveis, no meu título, ela vai dizer que a extensão da minha propriedade no plano horizontal, ela vai medir 8 metros de frente, 8 metros de fundos e 40 metros de comprimento. Então essa é a extensão da propriedade no plano horizontal, certo? No plano horizontal. Quando a gente fala de extensão da propriedade no plano vertical, eu estou falando dos paros para cima e também estou falando para baixo. Qual a extensão da propriedade no plano horizontal? Essa tem alguns entendimentos, as formas de compreensão que às vezes trazem um pouco de dúvida. Bom, eu posso dizer que eu comprei um terreno, eu sou dono desse terreno para cima e para baixo. O que é que vocês acham? Bom, eu posso dizer precisamente que eu sou dono do terreno para cima, verticalmente para cima e verticalmente para baixo. Perfeitamente, certo? Tanto é que se não houver nenhuma limitação, nenhuma lei que impeça a minha construção, eu posso construir um arranha-céu. Posso lá construir um prédio de 100 andares, de 200 andares, por que não? Tendo dinheiro, meu filho, o céu é o limite, sem problema nenhum. Certo? Como eu também poderei utilizar da minha propriedade e construir garagem subterrânea, 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, sem problema algum, certo, pessoal? E o que é que confunde? O que é que confunde um pouco quando a gente fala da extensão da propriedade? Deixa eu ver aqui se eu salvei aqui os artigos aqui inerentes à propriedade. Só um momentinho. Olha só, quando a gente fala nessa extensão da propriedade, o artigo 1229 do Código Civil, ele vai dizer aqui, ó, a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e a do subsolo, correspondentes em altura e profundidade útil ao seu exercício. Então, o artigo 1229 do Código Civil, ele vai dizer que o proprietário, ele tem direito, ele é proprietário também do espaço aéreo e também do subsolo. Isso é bastante tranquilo. Agora, o que acontece é que essa propriedade do espaço aéreo, ela tem que ser útil ao proprietário. Isso quer dizer que eu como proprietário de um imóvel, eu não posso impedir que um avião passe por cima do meu imóvel. Da mesma forma que eu, proprietário de um terreno, eu não sou dono das riquezas minerais, dos minérios existentes no subsolo.
Nós vimos lá, acredito que vocês lembram lá no artigo 176 da Constituição Federal, que as riquezas minerais pertencem à União, certo? Então, via de regra, as riquezas minerais pertencem à União. E eu vou poder construir no subsolo do imóvel, eu não vou poder me utilizar de de minérios. Bom, poderei me utilizar daquilo que for necessário para a minha construção, certo? For necessário para a minha construção. Mas as riquezas minerais do subsolo pertencem à União, tá bom? Então, eu sou dono do subsolo, mas as riquezas minerais pertencem à União. Eu sou dono do espaço aéreo, mas esse espaço aéreo tem que ser útil à minha propriedade. Eu não posso impedir que um avião, um helicóptero passe por cima do meu espaço, passe por cima da minha propriedade, do espaço aéreo da minha propriedade, certo? Então, o que na verdade vigora é uma razoabilidade, um bom senso, certo? Na prática, existe um bom senso. Eu posso me utilizar do espaço aéreo, posso me utilizar do subsolo, desde que essa utilização seja útil à minha propriedade, tá bom? Logo, pessoal, eu posso dizer que o proprietário, ele pode exercer o seu direito de dono, certo? Ele pode exercer o seu direito de dono, mas sem que prejudique a comunidade, certo? Então, como dever do proprietário, ele tem o dever de, além de cumprir a função social da propriedade, ele tem o dever de não prejudicar a coletividade. Quando eu falo que ele tem prerrogativas, que ele tem dever, claro, o proprietário ele tem direitos e, consequentemente, ele também vai ter dever. Dentro daquela ótica que eu mencionei, que o direito de propriedade ele é ilimitado, certo? Ilimitado, ele é exclusivo, ele é irrevogável, a gente pode tirar algumas exceções desse poder exclusivo, esse poder ilimitado do proprietário. Quais são elas? São as restrições na propriedade. Restrições essas que podem ser restrições legais e restrições voluptuárias. Como assim? Olha só, eu disse que eu, proprietário, eu tenho a propriedade do espaço aéreo e também do subsolo. Falei isso para vocês, certo? Também disse que, via de regra, se não houver nenhuma limitação, eu poderei construir um arranha-céu, um prédio de 100 andares, 200 andares. Acontece que a própria legislação ela pode trazer restrições ao meu direito de propriedade. Restrições de cunho legal, certo? Quando a lei traz alguma restrição ao meu direito de propriedade e também voluptuária. Olha só um exemplo. Na cidade de Garanhuns, aqui no Pernambuco, estado de Pernambuco, belíssima cidade, por sinal, ela é uma cidade turística, acredito que quem é aqui do Pernambuco conhece, já ouviu falar. É uma cidade turística e assim, o turismo de lá, ele circula, ele se aproveita do clima. Lá é uma cidade bastante fria, certo? Então é uma cidade bastante fria e as pessoas vão para lá para curtir o frio, tomar chocolate quente, curtir o Natal. Então uma cidade que principalmente no período de Natal, é um período frio, um período que é bastante visitada, certo? Quem tiver a oportunidade, visite Garanhuns. Claro, quando a gente sair aí desse isolamento social. Mas enfim, existia há um tempo atrás, eu acredito que, se eu não me engano, já deixou de vigorar, mas uma limitação legal ao direito de propriedade sobre os imóveis de Garanhuns. Por quê? Fizeram um estudo e chegaram à conclusão que, se as pessoas construíssem prédios acima de uma quantidade de andares, por exemplo, eu não sei se seriam 10 andares, mas vamos aqui, a título de exemplo, utilizar esses 10 andares. Nesse estudo, eles chegaram à conclusão que, se as pessoas passassem a construir
imóveis acima de 10 andares, a título de exemplo, certo, pessoal? Essas construções poderiam prejudicar o clima frio da cidade de Garanhuns. Então foi feito esse estudo e para proteger a vida cultural, turística da cidade, foi criada uma lei proibindo que as pessoas construíssem prédios acima de uma certa quantidade de andares, certo? Então isso seria uma restrição legal ao direito de propriedade. Eu sou proprietário do imóvel, eu tenho direito ilimitado, tenho direito exclusivo, tenho direito perpétuo, mas sobre o meu imóvel, sobre a minha propriedade, recai uma restrição legal, onde a lei impede, traz uma limitação ao meu direito de propriedade. Isso seria um exemplo de restrição legal sobre a propriedade. Outro exemplo não. Além desse direito dessa restrição legal, existem as restrições voluptuárias, certo? Onde os proprietários, eles por livre e espontânea vontade, de forma consensual, eles trazem restrições ao direito de propriedade. Esse mês passado, eu fiz algumas escrituras de doação, certo? Pessoas doando imóveis para os filhos, enfim, para netos, sem entrar nesse aspecto. Mas alguém estava doando uma parte do seu patrimônio, fazendo doação de parte do seu patrimônio. Esses doadores, esses proprietários, eles doaram esses imóveis, certo? E eles, de livre e espontânea vontade, eles decidiram trazer restrições à propriedade dos donatários. Oxê. E aí eu pergunto, isso pode? Pode. Eu, proprietário, eu posso doar um imóvel e restringir o direito de propriedade de quem vai receber o imóvel? Posso, sem problema algum. Olha só, acredito que vocês viram isso lá na direito dos contratos, né? Direito de contratos. A gente pode trazer restrições de impenhorabilidade, restrições de incomunicabilidade e restrições de inalienabilidade. Imagine só, o doador ele está doando o imóvel para alguém e ele diz, estou doando, mas você que está recebendo esse imóvel não vai poder vender esse imóvel, certo? Essa é uma restrição. Aquele direito de propriedade dele não será pleno, porque ele não vai poder dispor daquela propriedade, certo? Ele está tendo o seu direito de propriedade limitado. Ele não vai poder dispor sobre o direito de propriedade. Ele também pode trazer uma cláusula de incomunicabilidade. Note, imagine só que um avô doou para um neto ou para uma terceira pessoa um imóvel, certo? E decide colocar lá uma cláusula de incomunicabilidade. O que seria essa cláusula? Ele diz, estou lhe doando. Agora, esse bem, ele é seu. O fato de você casar ou ser casado, independente do regime de comunhão de bens, ele não será comunicado ao patrimônio de sua esposa. Então, na prática, imagine só que o avô doou para o neto um apartamento, certo? E o neto resolveu casar em regime de comunhão universal, sabendo que regime de comunhão universal vai haver comunicação do patrimônio dos cônjuges. Então, o que é dele passará a ser dela e o que é dela passará a ser dele. Menos esse bem, que esse bem tem uma cláusula restritiva de incomunicabilidade. Então, mesmo que ele queira casar pelo regime de comunhão universal, mesmo que ele queira como fazer a comunicabilidade do patrimônio entre os dois, o seu direito de propriedade relativo a esse bem que foi doado, ele possui essa limitação, certo? E também nós temos aqui a cláusula de impenhorabilidade, onde sobre esse bem não poderá recair penhora, tá bom? Então, precisamente dessas doações, ocorreram as cláusulas de restritivas sobre a propriedade, de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade.
Antes que vocês perguntem, que eu acredito que alguém vai mandar vai verificar essa pergunta, eu já adianto que lá no nono período, quando a gente estiver estudando sucessões, a gente vai ver as características desse tipo de transação, certo? Seja causas mortas ou seja inter-vivos, porque essa restrição ela também pode vir através de causas mortas. Lá no testamento, o testador pode deixar um bem para alguém e trazer também essas cláusulas restritivas. Claro que essas cláusulas restritivas voluptuárias, elas podem existir desde que, se for uma doação para legítimos, que são os legítimos, descendentes, ascendentes e cônjuge, esses bens que estão sendo doados, inter-vivos ou causas mortas, eles não podem fazer parte da parte legítima, certo? Então o doador ou o testador, ele só poderá trazer essas cláusulas restritivas sobre o percentual disponível para doação. Aqueles 50% que a princípio o donatário poderia dispor livremente, tá bom? Então isso a gente vai ver posteriormente, mas só para ficar, quem tiver algum caso prático, saber que essas cláusulas restritivas, elas só recaem quando a gente fala de doação ou testamento, certo? Entre de cujos ou doador para legítimo, voltando, legítimos são descendentes, ascendentes e cônjuge. Essas restrições só são válidas, só terão validade se elas recaírem sobre a parte disponível do bem, certo? Bom, voltando lá, pessoal, nós vimos conceito de propriedade, para entender propriedade, elementos constitutivos da propriedade, características do direito de propriedade, que ela é ilimitada, que ela é exclusiva, que ela é irrevogável. Vimos também a extensão da propriedade sobre o plano horizontal e a extensão da propriedade sobre o plano vertical, certo? E falamos também sobre as restrições ao direito de propriedade, restrições legais e também restrições voluptuárias. Próximo tema são a proteção específica sobre o direito de propriedade. Bom, nós vimos lá em posse que o possuidor ele poderá se utilizar de mecanismo para defender a sua posse, a autotutela e a heterotutela. Então, o possuidor, para defender a sua posse, ele poderá se utilizar da autotutela, que é a legítima defesa e o desforço imediato, e da heterotutela, ele pode chamar o auxílio do Estado com as ações possessórias de manutenção, interdito proibitório e também reintegração da posse. Já quando a gente fala de propriedade, existe uma ação específica para defender o direito de propriedade. Então, o proprietário vai se utilizar de uma tutela específica para defender a sua propriedade. Olha só. Deixa eu ver aqui qual é o artigo. Olha só, a ação, o direito de propriedade, a proteção específica do direito de propriedade é a chamada ação reivindicatória, certo? A ação reivindicatória. Cabe ao proprietário ajuizar uma ação reivindicatória, certo? Para exercer o direito de reaver a coisa contra quem injustamente ela está, certo? Contra quem injustamente ela está. Então, a tutela específica para reaver a coisa, reaver a propriedade contra quem, de forma injusta, estiver com a propriedade, é a ação reivindicatória, certo? É a ação reivindicatória. Bom, desde o início da nossa aula, eu venho falando muito sobre a função social da propriedade. Vamos aqui antecipar, já que eu peguei aqui o livro, para falar um pouco sobre a função social da propriedade. Vejam só, ao proprietário, ele é livre de fazer o que bem entender, ele tem um poder ilimitado e exclusivo sobre a propriedade.
certo? Mas ele deverá se utilizar desse poder de forma a atender à função social da propriedade. Essa função social da propriedade, ela está prevista lá no artigo 186 da nossa Constituição. Olha só, a função social da propriedade, ela consiste em aproveitar racional e adequadamente a propriedade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que forneça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, na nossa Constituição, ele vai dizer que o proprietário, para que ele cumpra a função social da propriedade, ele vai ter que atender aqui os incisos do artigo 186 da nossa Constituição. Ainda lá no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, ele vai dizer assim, que condiciona o exercício da propriedade ao cumprimento de sua função econômica e social, de modo que seja conferida ampla prestação do meio ambiente, ampla preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e artístico. Então, nós temos aqui esses artigos falando sobre a função social da propriedade. Essa função social da propriedade, ela visa exatamente o bem-estar social, certo? Visa o bem-estar social. Então, quando eu digo que o proprietário ele tem que cumprir a função social da propriedade, ele tem que se utilizar da propriedade visando o bem-estar social, visando o bem-estar da coletividade. Eu não posso comprar um terreno e simplesmente transformar ele, um terreno no meio da cidade, e simplesmente transformar ele em um lixão, passar a jogar lixo, porque esse meu direito de propriedade, de transformar aquele terreno em um lixão, ele vai se tornar um abuso, ele vai trazer prejuízo à coletividade, ele vai trazer ratos, baratas, prejuízos contra todos os vizinhos, todos os meus vizinhos. Então eu estaria, a princípio, descumprindo a função social da propriedade. Eu estou trazendo um mal-estar social, certo? Outro exemplo, imagine só, uma cidade pequena, onde uma única pessoa é dono de uma grande porção de terra, de um grande terreno, certo? E esse terreno está impedindo o desenvolvimento e o crescimento do município. Então eu posso dizer que essa pessoa, esse proprietário, ele não está cumprindo a função social da propriedade. Ele não está visando o bem-estar social. Ele está impedindo o crescimento, o desenvolvimento do município. Então caberia mecanismos jurídicos para coibir, para provocar aquele proprietário para que ele possa cumprir a função social da propriedade. Tá bom? Bom, finalizando sobre a função social da propriedade, nós vamos entrar aqui em outro tema, que é a aquisição da propriedade imóvel. Olha só, nós vamos falar tanto da aquisição da propriedade móvel, como também da aquisição da propriedade imóvel, certo? Quando eu falo da aquisição da propriedade imóvel, nós vamos ver que adquire-se a propriedade imóvel, primeiro, pelo registro do título de transferências no cartório de registro de imóveis, certo? Eu vou deixar esse tema precisamente sobre o registro de bens imóveis, porque eu quero trazer a nossa próxima aula lá na nossa serventia, lá na minha serventia lá de Ipubi, onde eu quero trazer o livro de registro de imóveis, onde eu vou falar sobre os atos, vou tentar mostrar como são feitos os atos registrais, o que é abertura de matrícula, o que é uma averbação, o que é um registro, como é que é feito na prática no registro de imóveis. Então, nossa próxima aula, nós vamos iniciar falando sobre os modos de aquisição da propriedade, falando sobre os modos de aquisição da propriedade sobre bens imóveis. Precisamente, trataremos sobre o registro de imóveis. E vamos trazer aqui um livro de registro de imóveis para que vocês possam conhecer, tá bom? Então, vamos marcar o nosso encontro para a próxima semana. Nossa aula será gravada
lá no cartório de registro de imóveis da comarca de Ipubi. Um forte abraço, por enquanto até hoje. Revisem o conteúdo, ou melhor, por enquanto até aqui, certo? Revisem o conteúdo, mandem perguntas, tirem as dúvidas, façam comentários, sugestão. Quero saber o que vocês acharam dessa aula, em que a gente pode melhorar, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!